Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CommuniQuest, o seu podcast, o nosso podcast de comunicação e autoconhecimento. E a questão de hoje é, Anne? A questão de hoje é como as histórias podem conectar de forma profunda com o seu público. Você sabe fazer isso? Como você pode conectar de forma sincera, emocional, e isso pode, de fato, melhorar os relacionamentos, tanto pessoais quanto os seus relacionamentos profissionais, e você obter resultados muito melhores através de uma boa história. Mas antes quero te fazer um convite. Se você está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo pela primeira vez, já clica aqui em seguir e compartilha com mais pessoas para que a gente possa alcançar um número maior possível, porque é fundamental comunicação em tudo, não é mesmo, Roger? Sem dúvida, como já dizia, né, aquele apresentador das tardes de domingo, lá das décadas de 80, o Abelardo Barbosa, ele dizia o seguinte: quem não se comunica, se estrumbica. Ei, grande chacrinha, né? Já foi. E hoje a gente vai falar... E ele tinha razão nisso, viu? Então, aprenda a se comunicar. Bom, até hoje é uma verdade. Como não se estrumbicar, né? Se você não se comunicar adequadamente. E acontece. E acontece muito em todos os ambientes. E hoje a gente vai falar de histórias, como construir uma narrativa de impacto que realmente atinja emocionalmente o seu público. A gente está falando aqui de storytelling, não é, Rogério? Essa arte de você realmente se conectar de forma muito mais profunda, trazendo um contexto na vida daquela pessoa que ela possa, de fato, entender o que você quer dela, para que ela consiga compreender a tua linha de raciocínio muitas vezes. E uma história bem contada ajuda a criar esse relacionamento, trazendo os elementos certos no momento certo, para que você consiga gerar um resultado melhor. Então, storytelling não é uma brincadeira, é uma arte. E toda arte, ela pode ser desenvolvida com uma habilidade para o seu crescimento. E o storytelling é a parte fundamental da comunicação. E, inclusive, um destaque para vocês. Independentemente se você trabalha com venda ou não de produtos, mas contar uma boa história pode conectar de forma profunda com quem que seja o seu alvo, seja o esposo, seja a esposa, seja o filho, seja o seu colaborador. Realmente é um destaque. Ou com o seu chefe, contar uma boa narrativa faz toda a diferença no seu resultado, não é? E aí, você sabe que você falando isso me lembrou de uma situação que acontece muito dentro das empresas. Eu falei, aquele camarada, ele vive chegando atrasado, mas por que ele se dá bem toda vez, né? Porque ele sabe contar uma boa história para o chefe dele. E aí ele acaba se livrando das penalidades impostas ali pela empresa, porque ele soube contar uma boa história. Mas eu não estou dizendo aqui que nosso CommuniQuest vai te ensinar a falar mentiras, não é nem isso. Pensar. Contar uma história tem uma estratégia por trás disso, de como você pode, de fato, fazer uma embalagem bem interessante e aquela pessoa se interessar pela sua história. E você sabe que o nosso cérebro já foi desenvolvido, inclusive, para aprender a partir de histórias. Se a gente voltar ali nos tempos, né, que contam a história daquelas rodas de fogo, as pessoas se reuniam para contar histórias. O nosso cérebro já foi desenvolvido. Deus já nos deu essa capacidade, Verdade. Não é mesmo? Nata de aprender a partir de histórias. Agora, Rogério, existe um benefício do storytelling na comunicação. Se a gente pudesse elencar alguns elementos, quais benefícios a gente pode trazer a partir de uma contação de histórias? Acho que o primeiro deles, na verdade, é uma conexão muito profunda e emocional com o seu público, né? Então, claro, você vai ter que identificar bem o seu público para você criar essa narrativa que vai se conectar com esse público. O segundo ponto que eu vejo bastante importante dentro do storytelling é o que auxilia no processo de memorização. Porque quando você está contando a história, você vai trazer várias etapas dessa história, a gente vai explicar um pouco mais à frente, que vão auxiliar no seu processo de aprendizado a respeito daquilo que foi contado. Então, facilita a tua memorização. E outro ponto que eu acho fundamental e quem sabe o mais importante é a humanização.
quando você consegue ter a ligação. Quando a gente vai falar de empatia, por exemplo, é esse processo de humanização, de proximidade, de pertencimento. Então, a sua história, sendo bem elaborada, ela vai criar esses benefícios, ela vai gerar esses benefícios no seu público. Imagina se você estiver oferecendo um produto ou um serviço. Se você conta a história de um cliente, por exemplo, a trajetória que ele teve de superação, muitas vezes, você está mexendo na emoção da outra pessoa e está despertando nela um interesse, porque talvez ela já tenha passado por aquilo, não é? Exatamente. E aí gerou aprendizado, ela viveu aquilo. Então, naturalmente, ela vai sentir aquilo. E quando ela sente aquilo, gera algo muito profundo nela. E um dos hormônios que se destacam nesse processo de relação, quando você está contando e mexe com esse ponto, é a ocitocina. Então, dentro da história, é necessário. Acho que você vai até trazer um pouco mais desse conteúdo aí, que são os hormônios, quando eles são disparados, quando eles são... É como se você colocasse o dedo na tomada, sabe? Você vai levar um choque, né? Você vai sentir aquela energia correndo pelo seu corpo todinho. É exatamente o que acontece quando você faz a pessoa ter essa sensação profunda dentro dela. Tem uma pesquisa da Universidade de Princeton que mostra que quando uma pessoa está contando uma história e a outra está conectada a essa história, de fato, há um acoplamento cerebral, ou seja, uma conexão muito profunda, genuína, em que altera, inclusive, a questão dos hormônios. Sim. E que gera a sensação do prazer, do bem-estar e outros hormônios que podem ser gerados de acordo com a sua história, né? Quais seriam? Além da ocitocina que eu mencionei aqui, tem a endorfina e a dopamina. Por quê? Porque pensa no seguinte, quando você está contando uma história que você fala e de repente algo muito engraçado acontece dentro da maneira como você está contando a história. O que acontece? Você sente aquela alegria, alguns dão gargalhada, riem. Gerou o que ali? O hormônio do prazer, a dopamina. Do bem-estar. Uhum. Né? Ou seja, fez com que a pessoa lhe sentisse aquela sensação de alívio, de alegria, de bem-estar. E tudo isso deve tá muito inserido, bem traçado na maneira como você vai conduzir contando aquela história. Por exemplo, você fala assim de uma pessoa que passou por uma dificuldade e de repente ela atravessou aquela barreira e ela chegou e venceu a corrida. E a maneira como você está contando essa história, a pessoa está se vendo ali, puxa, eu já vivi isso, eu passei por isso, será que ele vai chegar mesmo? E você começa a acompanhar e ter aquela sensação interna. Isso tudo faz com que a pessoa consiga de fato se sentir parte da sua história. Se você reparar bem nas peças publicitárias, comerciais, sempre tem uma contação de histórias, né? Com certeza. Por trás de um produto. Na verdade, o segundo plano é o produto. É verdade. O primeiro é a história. A gente citar várias marcas, Nike, Boticário, estão sempre contando uma história e uma história autêntica, porque esse é um ponto também, exatamente. Não é? Se você utilizar da autenticidade, a sua conexão vai ser mais profunda ainda. Quanto mais real a história, mais conectado você. E muitas vezes a gente acaba sendo iludido também, na verdade, né? Porque, por exemplo, quando a gente sabe, por exemplo, dos malefícios que um produto que a gente às vezes consome muito dentro de casa, margarina. Mas aqueles comerciais, não sei hoje como é que estão os comerciais de margarina, se estão tão bons quanto de antigamente. A gente via aquela família reunida, aquele pão quentinho, parece que você está sentindo, né, o cheiro do pão. E aí a pessoa pega aquela faca cheia de manteiga assim, né, e passa em cima daquele pão quentinho, começa a derreter. Dá água na boca, fala sério, né? Só que você vê ali todo um contexto que eles estão falando da margarina ou eles estão falando daquele relacionamento da família, do convívio familiar, sentar ao redor da mesa para poder comer juntos. Olha que coisa gostosa. E aí, de pano de fundo, como você falou, tem a margarina ali, com a marca dela, e você comendo aquele pãozinho quentinho com aquela margarina derretendo no seu pão. Ou seja, você sentiu aquilo de fato, né? E as pessoas que são mais sensitivas, elas conseguem comprar aquela ideia, tendo essa sensação de prazer, de sentimento de pertencimento. Gerou ali ocitocina, gerou ali a dopamina. E se essas histórias são tão poderosas nesse ponto de conexão, a gente pode utilizar em qualquer ambiente? Por exemplo, vamos para o mercado corporativo. Um líder pode ser um bom contador de história e, a partir disso, ele pode influenciar positivamente seus liderados?
Sem dúvida alguma. Esse, inclusive, deve ser o papel. Por isso que quando a gente fala da habilidade da comunicação, o líder, muitas vezes, ele pode ser impositivo, né? Mas quando ele consegue contextualizar o porquê que ele está pedindo aquilo, através de uma história, o aprendizado e o entendimento da sua equipe vai ser muito mais rápido. Porque nós, principalmente no caso dos adultos, dentro do mercado corporativo, você está trabalhando com pessoas adultas. Então, o que acontece na forma do aprendizado? Ela vai precisar de uma experiência já vivida, que ela já passou, quem sabe, por aquilo, ou que viu alguém passando por aquilo. E quando ele começa a contar a história, traçando esses elementos dentro dessa história, ele vai ter uma compreensão mais adequada para o nível de aprendizado dele. Então, por isso que às vezes a gente brinca assim, poxa, você não entendeu o que eu falei? Será que eu preciso desenhar? Para algumas pessoas é necessário que seja desenhado mesmo, para ele ter uma compreensão exata daquilo que está sendo contado, daquilo que está sendo falado. Agora, quando você coloca um elemento de uma história por trás daquilo, o nível de compreensão dele aumenta, estimula a vontade dele querer parar para ouvir e querer aprender de fato em que ponto que você vai chegar. E pode motivar uma equipe, uma história, né? Sem dúvida. Pode inspirar toda uma corporação. E quais os elementos que não podem faltar numa história, Rogério? Bem, que você poderia citar? Eu acho que assim, o personagem, né? E o personagem aqui pode ser o produto, o personagem aqui pode ser uma pessoa, o personagem aqui podem ser vários os personagens, eles têm que estar ligados nessa história. Dentro de uma história tem que existir um momento, quem sabe, do conflito que possa ter gerado um prejuízo ou esteja gerando um prejuízo na vida daquela pessoa. Ou seja, é o conflito no momento que ele está vivendo, e aí é nessa hora que muitas vezes pode mexer com a emoção dele e ele compreender que aquela mensagem está sendo dirigida a ele, né? Então, quando ele se vê nesse contexto dessa história, do momento que está sendo contado, e, é claro, encontrar a resolução do problema. Qual a solução que vai dar também a esse problema? Porque dentro desse contexto todo já gerou a emoção necessária para ele encontrar a solução, né? Encontrar o objetivo daquela história que está sendo contada. O que está por trás dessa história? Eu posso trazer aqui um elemento de uma história com certeza, contada por um dos maiores contadores, não só de histórias, mas um dos maiores líderes que eu já conheci? Com certeza. Através da Bíblia, tá? Você me permite? Pode ser? Pode ser. Por exemplo, ó, tem uma história que eu adoro. É uma história que eu acho sensacional, né? Tem uma passagem da Bíblia, acho que é em Lucas, capítulo 10 ali, você pode procurar depois, onde um certo líder religioso daquela época chega para Jesus e pergunta assim: mestre, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? Né? Ele tinha um outro objetivo com essa pergunta, mas vamos lá. E aí Jesus, entendendo qual era o objetivo, fez uma pergunta para ele. Aqui vem uma técnica bem legal do storytelling, tá, pessoal? Jesus faz perguntas, e quando você começa fazendo perguntas, o que acontece? O nosso cérebro, ele abre. Será que ele está falando comigo mesmo? Será que o que ele está perguntando é para mim mesmo? Aumenta o teu nível de foco, de reflexão a respeito do que está sendo perguntado. Jesus pergunta para ele o seguinte, fala: o que está escrito na lei? Como é que você a interpreta? E aí, como ele era um doutor da lei, essa pessoa que havia perguntado, a resposta dele foi ótima, né? Ele deu uma resposta rápida. Ele falou: olha, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e é meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus valida, e isso é interessante na história. A pessoa começa a se ver naquele papel. Jesus faz a seguinte pergunta, faz uma afirmação: respondestes muito bem. Agora vai lá e faz. Faça isso. E aí veio o conflito. Lembra que eu falei do conflito agora, um dos elementos? Sim. Veio o conflito, que era um conflito interno que ele tinha e que as pessoas que estavam acompanhando esse diálogo ali, Anne, tinham também. Mas quem que é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar uma história, né? Certo homem, olha o personagem, não era Jesus. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando de repente ele foi abordado por vários elementos. Alguns bandidos bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele quase morto. Foram vários os elementos ali, tem vários personagens. Certo homem, e de repente surgiram mais alguns ladrões. São os personagens. O contexto da história: depois que eles fizeram aquilo,
surgiu um outro personagem, um sacerdote. Olha, mais um personagem. Esse personagem passou de largo e falou, não é comigo a história, vou embora. Veio mais um personagem, um levita, passou, olhou, foi de largo, foi embora. Aí surgiu um outro. E nessa hora ele criou um impacto muito interessante nas pessoas, Anny. Porque ele surpreendeu. Porque a terceira pessoa que surge nesse papel era alguém das quais eles eram inimigos, esses judeus, que era um samaritano. Uhum. E aí revira a história toda. E quando você está contando a história, isso que é legal, porque você começa a fazer um papel e parece que aquilo que é óbvio se torna algo surpreendente no final. Falei, opa, então o sacerdote não fez nada, o levita não fez nada, e quem fez foi o samaritano? E aí cria uma surpresa gigante na mente deles. E aí eles percebem o quanto eles estavam distantes da realidade. Eles sabiam muitas vezes, e aqui vem um ponto importante, tá? Dentro da história. Muitas vezes, quando você está contando a história, as pessoas até sabem o que precisa ser feito. Mas algumas dessas pessoas precisam que alguém diga a elas o que tem que ser feito. E quando você está contando a narrativa, contando a história, você consegue gerar e despertar nessa pessoa o desejo real de compreensão e que aquela pessoa está dizendo, vai e faça. Entende? Então, quando você traz a narrativa, trazendo esses elementos, você consegue prender a atenção das pessoas. São os detalhes que fazem a diferença. E no final vem a chamada para ação. Falar, quem é o próximo então? Quem lhes pareceu o próximo dentro dessa história? Né? Foram o levita, o sacerdote ou o samaritano. Aquele que usou de misericórdia. Então ele já sabia qual era a resposta. E aí Jesus faz a afirmação do final. Então vai lá e faça o mesmo. Ou seja, ele criou uma narrativa, entrou num conflito, mexeu internamente, emocionalmente com aquelas pessoas, gerou o resultado, ou seja, você tem um método para contar. Você vai contar o seu método em 3, 4, 5 passos, 7 passos, certo? E depois você dá uma solução para aquele problema através de uma história. Jesus mostrou o problema, a circunstância, o momento que vivia, qual era o problema, como que se resolve aquele problema e depois agora, tá vendo? É só fazer isso agora. Eu já te dei a solução. Prendeu a atenção, chamou a atenção e fez com que a pessoa fosse lá e começasse a fazer diferente. E é justamente por isso que as pessoas maratonam tanto séries, não é? Porque tem todo um conflito, tem toda uma narrativa de forma estratégica que você pode usar no seu dia a dia também. O primeiro passo ali, chamar a atenção, como o Rogério falou, depois gerar uma conexão emocional. Se não tiver a parte emocional, dificilmente... a pessoa ela vai se sentir atraída, porque ela tem que se ver naquela história, ela tem que se imaginar naqueles detalhes, ela tem que viajar, como a gente fazia na rádio, em rádios, não é, Rogério? Você que trabalhou muito em rádio, tem que mexer com a imaginação das pessoas. E você sabe que é legal isso, porque antigamente, né, o Daniel que está aqui acompanhando a filmagem, né, Daniel? Show de bola, abração. Antigamente no rádio, para quem tem mais de 40, 50 anos aí, sabe que no rádio antigamente, o que acontece? A gente não tinha imagem, certo? Era só voz, você só tinha áudio. Só áudio. E aí tinham as radionovelas. Como é que as pessoas numa radionovela conseguiam prender a atenção do seu público? Né? Só contando, só ouvindo aquelas histórias. Então, é uma técnica que já se vem de muito tempo, mas que pode e deve ser treinada por você se você criar essa conexão. E está muito vinculada, por exemplo, às histórias, por exemplo, você em casa, né? Você conta histórias para a Giovana, você lê histórias para ela antes de dormir. É um hábito, a maneira de contar a história. E como é que essas histórias são contadas ali? Não cria um vínculo, né? Melhora o relacionamento de proximidade. Com certeza. E, inclusive, a narrativa dela mesma na escola é excelente, porque muita leitura, muito foco e imaginação que está sendo despertada ali a partir de histórias. Então, é fundamental. O uso de histórias para tudo, em todos os ambientes, não é? Para a gente resumir agora e fazer um fechamento aqui, ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, nos seus relacionamentos, nos seus ambientes de venda, porque o que um amigo faz? Um amigo vende para você ou ele conta uma história?
Quando que você se conecta mais quando você está com uma pessoa, quando você está ouvindo uma história, não é? Fala a verdade. E a gente vive aquilo, né? A gente consegue sonhar com aquilo, né? Quando você fala, por exemplo, ali você vê um comercial aí de uma empresa famosa, você já mencionou da Nike, mencionou aí uma refrigerante, ou qual que seja a marca. Você da Boticário, por exemplo, de perfumes, não só da Boticário, mas de outras empresas, você consegue sentir aquilo ali apenas pela história. O produto está lá, de fundo, né? Mas você se envolve tanto com aquilo, porque assim, a gente fala com os públicos diferenciados, né? Através dos canais representativos. Né? Você está falando para um público que é mais visual, para um público que é mais auditivo, para um público que é mais sinestésico. E essa linguagem dentro da história, ela é adaptada para conseguir fazer com que cada pessoa desse público consiga sentir de fato a necessidade de se envolver com a sua história. Por isso que é uma técnica, é uma habilidade que quando você coloca em prática, o resultado é extraordinário. E a gente tem levado oficinas de storytelling para vendas em diversas cidades aqui do Paraná. Exato. Se você tiver também o desejo de levar para a sua, comenta aí, coloca alguma característica que você precisa desenvolver dentro dessa área. Quem sabe a gente não leva até vocês também esse produto que é fundamental, é indispensável. Tem sido muito maravilhoso levar essa técnica de storytelling para as pessoas, para os vendedores, seja qual for a sua área de trabalho, é importantíssimo. Agora, o mais importante, pessoal, usa a técnica para ajudar as pessoas, né? Para contar histórias realmente narrativas que inspirem as pessoas reais, a viverem ou a comprarem a sua visão. Porque se você quer ser um líder, como é que você vai vender a tua visão, né? A cultura da tua empresa, se você não conseguir estruturar essa história? E eu já vi vários líderes, pessoas que têm histórias sensacionais, mas elas não estão bem estruturadas para envolver e se conectar com o público. Às vezes, o único público que se conecta com a tua história são daquelas pessoas que são muito parecidas com você. Mas às vezes aí você fica a pergunta, né? São pessoas somente parecidas com você que vão comprar o seu produto, comprar o seu serviço? Ou você tem que atingir um mercado um pouco maior? Então, como é que você se conecta com aquelas pessoas que não são parecidas com você? E o storytelling, bem estruturado, vai te ajudar a fazer essa conexão muito mais profunda. Com certeza. Ficou a dica para você que nos acompanha. Obrigada por ter compartilhado, que eu acho que você já mandou. Tenho certeza que você já clicou aí em seguir, já compartilhou para mais pessoas. Se não, faz isso agora, vai. Vai, porque a gente precisa expandir esse conhecimento, que essa habilidade de contação de histórias é fundamental para você e para muita gente que você conhece e que você gosta. Não é, Rogério? É mais um episódio do nosso ComuniQuest, o seu ComuniQuest, o podcast de comunicação e de autoconhecimento. E nos acompanha aqui, compartilhe com o maior número de pessoas que você quiser, seja a parte só de áudio, você que está acompanhando aqui no YouTube também, compartilha para que essas pessoas possam colocar em prática essas técnicas, pequenas orientações que a gente tem utilizado e tem dado certo. E deixa aqui o seu comentário, o que você gostaria de ouvir num próximo episódio? Quem sabe a gente vai trazer aqui, nós ou como especialistas, para explorar bem esse conteúdo que você deseja aprender mais dentro de comunicação e dentro do autoconhecimento. 2 competências fundamentais para grandes líderes. Yes! Tchau, Até tchau. o próximo. Valeu! Tchau.